Vamos rever um pouco essas imagens. Vamos lá. Todos nós vamos ir presos, todos. Vamos todos presos. Vamos, vamos. Todos nós vamos ir presos. Olha a confusão. Todos nós vamos ir presos. Todos nós vamos ir presos. Vamos presos todos. Todos nós vamos ir presos. Todos nós vamos ir presos. Olha a luta aqui no Hospital Geral do Bengo. Olha a luta. Todos nós vamos ir presos. Lima, eu nem estava conseguindo. Todos nós estamos aí presos, todos profissionais de saúde. Isto foi o que aconteceu na província do Bengo. Mas a buçalidade não se ficou aqui, estendeu-se também para a província do Ambo, onde um grevista, no cumprimento do seu dever, também foi colocado na carrinha. E recorde-se, ainda há grevistas que estão na prisão e tudo foi feito de forma masoquista para que ele passasse uma noite nas fedorentas masmorras do regime. Vamos ver como foi transportado um grevista e que é mais uma vergonha de quem diz existir de facto uma democracia. Não, existe uma demotadura. No Ambo estão a prender os sindicalistas e queremos informar até a comunidade internacional o que se passa nesse país. Esses ditadores, todos eles sujos na cabeça. Portanto, agora o seu comentário para blindar estas imagens, Francisco Jacinto. O que aconteceu no Bengo, Cachito, foi exatamente a reação de outros colegas que estavam a trabalhar naquele hospital. Pensamos que foi em função dessa reação em que as autoridades policiais deixaram a outra colega em liberdade. No Ambo, com outra informação que temos, mesmo este indivíduo que terá gravado esse vídeo também foi detido. Portanto, o que aconteceu no Ambo é que também os dois indivíduos da ENDE também estavam em serviço de piquete, estavam a prestar os serviços mínimos. Terão também ser, digamos, questionados pelo senhor diretor local, o responsável local que estava na emissão de serviço, e dali gerou alguma incompreensão entre os dois que estavam a prestar serviços mínimos e o responsável deles. E o responsável, então, terá também chamado a polícia e a polícia veio e prendeu os dois companheiros, os dois sindicalistas. O terceiro é um professor que, sentindo-se, digamos, ofendido, digamos, de desacordo com a atitude das autoridades policiais, terá ele também se oferecido para acompanhar os colegas em solidariedade. Então também a polícia levou-lhe. Estão nessa altura os três, nesta altura estavam na esquadra inicialmente. Nós rapidamente tivemos que acionar os mecanismos para constituir os defensores. Foram, portanto, 3 advogados nesse momento que estão no processo. Desde o período da ocorrência, tudo se fez, mas, como disseste bem, houve aquelas manobras todas de empurrar para aqui ou para lá, até se chegou de se empurrar o caso ao tribunal, quando o caso ainda nem sequer no tribunal. E a própria autoridade policial nem sequer tem algum elemento de participação
ou qualquer de abertura de um processo para acusar os indivíduos, simplesmente querem eles manter lá essa noite, não sei por que tipo de abuso, de autoridade. Esperemos que de fato amanhã, mas deixamos aqui, estamos a esperar para amanhã. Nós, enquanto as centrais sindicais, já emitimos o comunicado em representação de todo o estrador do país, que foi lido e apresentado pelo nosso secretário, o companheiro Teixeira Cândido, mas também há outro elemento que nós temos que acrescer àquele comunicado. Para além daquilo que está no comunicado, o que nós estamos a prever é que, de fato, no futuro próximo, comunicaremos ao titular do Poder Executivo, às autoridades todas, aos tribunais, que nós deixaremos de prestar os serviços mínimos. É uma obrigação legal, mas se as próprias empresas, se os responsáveis dos organismos, das instituições, estão a mandar prender aqueles que estão a prestar os serviços mínimos, que é uma obrigação, e nós também sentimos, e que tudo não podia parar, e esses estão a ser levados presos. Então, por uma questão de educação, por uma questão de proteger até os nossos associados, os nossos companheiros, comunicaremos, como disse, às autoridades, incluindo o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, que nós deixaremos de prestar serviços mínimos, tanto nessa primeira fase como na segunda fase. Se isso continuar, nós deixaremos de prestar serviços mínimos e as autoridades depois saberão como se virar. Esta é uma das medidas também que nós equacionamos. Esperemos que não nos levem até lá, porque se isto acontecer, nós seremos mesmo obrigados de desencadear estes procedimentos. Mas isso, como uma obrigação legal, nós primeiro teremos o dever de levar ao conhecimento das autoridades afins, para que amanhã não se admire que nós deixamos de cumprir a lei por essa razão. Não temos sentido, vocês estão a aprender. Os camaradas que são os sindicalistas, os trabalhadores são indicados para o serviço mínimo. Como sindicalistas, cientes dos vossos direitos, consagrados constitucionalmente, vão intentar ações contra esse abuso de autoridade e de poder que vocês puderam assistir, ou vão encolher, reclamar só na sanita e ficar tudo por isso mesmo? Não, nós quando decidimos avançar com esse processo, mesmo sem querermos ir até a greve, porque queríamos e tínhamos consciência que encontraríamos algum consenso com o Executivo, dizia eu, nós nos preparamos para tudo. Aliás, ao enveredarmos por um processo reivindicativo, nós teríamos que nos preparar em todas as vertentes. Uma das medidas, por exemplo, que nós tomamos é mobilizar os trabalhadores, sensibilizar os trabalhadores, pedir aos trabalhadores para que essa greve fosse feita em casa e não na rua, porque já sabíamos o que é que poderiam preparar e o que é que podiam nos esperar se nós fôssemos com os cartazes nos locais do trabalho, na rua, gritar greve, greve, o que é que estava a ser preparado. E nós nos antecipamos a isso. Não acredita na consciência democrática da polícia e do executivo? Acha que a reação deles seria belicista, trungungueira para com os trabalhadores? Olha, o chefe dos autores, a greve entrou hoje, quarta-feira, em vigência. Já nas redes sociais, já líamos documentos, já líamos mensagens, já líamos informações, até notícia, de que a polícia estava preparada desde sexta-feira da semana passada. Então isto já estava a se antecipar que algum ambiente não seria bom. Por outro lado, também já é sabido, e todos nós acompanhamos, o que é que tem se passado aqui nos últimos tempos sobre a questão das manifestações. Embora nós não estejamos nessa altura a fazer manifestações, mas estávamos, de fato, vendo pelo sinal do Executivo
a não preocupação em não chegarmos ao acordo, alguma armadilha estava nos a esperar. E nós, então, pulamos essa armadilha e fomos para outro lado com essa estratégia. Isso não é segredo de ninguém. Não tenhamos aqui ilusões que nós ainda vivemos uma democracia plena, em que as liberdades são plenas, são gozadas nos termos da Constituição. Há garantias suficientes, não só legais, mas de fato, nas instituições, nas autoridades, para que as liberdades sejam exercidas. Isto é uma ilusão. Isso é utópico até dizer isso. Então nós nos preparamos para isso. Mas dizia eu, o chefe dos autóctones, que os processos judiciais contra essas autoridades, não estamos a falar, em princípio, será o Estado a assumir isso, mas também individualmente os agentes que estejam a exceder na sua atuação, como esta, por exemplo, nós não vimos nenhum crime desse gênero. O indivíduo que está no seu local de trabalho e ser buscado pela polícia, não há crime nenhum. O homem não furtou, o homem não roubou, o homem não faltou respeito, o homem não difamou, não caluniou, o homem nada cometeu e simplesmente ir buscar por estar em greve, ou pelo fato dele estar a aderir a uma greve. Isto também é que de fato constitui um crime. Então, mesmo a partir da manhã, nós orientamos os nossos, digamos, assessores jurídicos, aqueles que estão a trabalhar conosco, são escritórios de advogados, para a partir da manhã começarem, de fato, a interpor ações de criminais contra aqueles que estão a agir desta maneira. Isto nós não podemos ter meias medidas, porque nós já não podemos levar o tempo a choramingar nas televisões, nas rádios, que a situação não está boa. Nós temos que começar a ir às ações, e uma das ações que começamos, para além dessa greve, é efetivamente garantir também que o trabalhador esteja seguro para que ele amanhã, quando nós dissermos avança, venha aqui, avança nesse processo, ele esteja preparado e esteja disponível para avançar. Senhor Secretário-Geral, vamos uma ronda pelo país para ver qual foi o nível de adesão por províncias ou por regiões. Sim? Eu não percebi. Vamos uma ronda pelo país para nos dizer qual foi o nível de adesão, se for mais fácil por províncias ou por regiões. Qual foi o nível de adesão neste primeiro dia de greve, apesar dos incidentes? Apesar dos incidentes, deixa-me dizer que a adesão da greve foi surpreendente para nós. Sendo uma primeira greve preparada, organizada pelas 3 centrais sindicais, depois de 1998, a primeira greve desencadeada pela CGSILA, desses anos todos passados, nós, francamente, não contávamos com essa aderência tão massiva dos trabalhadores. E nós, mais uma vez, agradecemos aqui esse gesto e a disposição de todos os trabalhadores. Mas nos dados que nós escolhemos hoje, por exemplo, a província de Luanda, a greve hoje em Luanda está acima de 75%, a nível de Luanda. A nível da cidade do Huambo, a greve atingiu os 90%. Os dados que nós temos. A nível do Kwanza Sul, a greve atingiu 85%. A nível do Bié, a greve atingiu 80%. A nível do Quando Cubango, 90%. A nível de Malange, 90%. A nível da Lunda Norte, 95%. A nível da Lunda Sul, 93%. A nível do Mochico, atingimos 90%. Aqui no Bengo, atingimos 95%. A nível de Cabinda, atingimos 95%. Outras províncias como a Huila, Namibe, e também atingimos o mesmo nível de porcentagem, que são os 95%. Portanto, nós fizemos uma média desta aderência e chegamos... Diga. Cunene, nós atingimos 85% da aderência da greve. 85%. Deixa-me destacar aqui, chefe dos autóctones, para nós é uma surpresa,
porque o CUNENE, já a nível, por exemplo, dos professores, uma das primeiras greves que o CUNENE participou foi a última greve que o Simprof declarou, onde houve uma aderência nacional, 100% do país, porque o CUNENE nunca tinha participado em outras greves. Essa é a segunda greve onde eles participam com 85%. É positivo para nós, é agradável para nós vermos que mesmo as províncias que eram predominantemente mais melindrosas em termos de participação, hoje vimos que todos eles participam com toda a vontade. Também nos dão sinal de que as pessoas estão saturadas, as pessoas estão aborrecidas, as pessoas não querem mais ouvir determinadas coisas, mesmo diante das ameaças, os trabalhadores não querem compreender. Zaire e o IGE. Zaire e o IGE, olha, o IGE só não chegou 100%, porque na última da hora surgiu alguém a exercer essa coação e ameaça, mas o IGE chegou aos 96% da aderência da greve. Zaire chegou aos 90% da aderência da greve. Portanto, o país todo não saiu acima de 90%, de 85%. Para nós é muito bom logo na primeira fase, porque ainda temos a segunda fase e queremos que aqueles que tinham medo hoje de aparecer, mesmo entre os sindicalistas, porque também notamos mesmo no nosso quartel-general que montamos hoje para acompanhar a greve no país, também notamos a ausência de muitos nossos responsáveis sindicais, o que nos levou a concluir que muitos também tinham medo de aparecer hoje. E quanto mais os trabalhadores. E dizia eu que se hoje, o primeiro dia, mesmo diante do medo, das ameaças, do receio, houve essa participação, nós queremos que amanhã, sexta-feira, a aderência será maior ainda. E se nós transitarmos, se o executivo nos deixar irmos ainda para a segunda fase, que será de 8 dias, do dia 22 a dia 30, queremos que a aderência será pior ainda. E deixamos aqui também, já abrir aqui um parênteses, chefe dos autódromos. A segunda fase, é preciso que seja dita, vai abranger não só as empresas públicas, e mesmo hoje, já empresas privadas, muitas empresas privadas também participaram nessa greve, aderiram a essa greve, por solidariedade, e os instrumentos jurídicos assim permitem. E eu dizia que na segunda fase, mesmo o sindicato de jornalistas, segundo o comunicado que foi emitido, também vamos todos incluir as empresas, as instituições, tanto elas, empresas públicas e privadas, nessa greve geral, na segunda fase. E isto é um alerta que já estamos a deixar para que alertar, aliás, para, digamos, levantar a cabeça daqueles que estejam adormecendo. Uma das últimas questões, Francisco Jacinto, por que vocês não aderiram à proposta do MPLA? O Executivo começou com 5%, que correspondia a qualquer coisa vergonhosa, ofensiva para a classe trabalhadora de cerca de menos de 2.000 kwanzas, e depois o MPLA ofereceu-vos 8.000 kwanzas, não é? Por que vocês não aceitaram ou não tiveram em conta essa proposta do MPLA? Olha, primeiro, nós estamos a negociar com o Executivo. Só fiz a pergunta, não é? Não, claramente. Mas eu vou lhe responder. Nós não estamos a negociar com nenhum partido político. Nós estamos a negociar com o Executivo. O Presidente da República, chefe do Executivo, não tem nada a ver a relação de execução do erário público, a execução das políticas públicas, a direção e execução daquilo que é o bem público do Estado de Angola, não tem nada a ver com o partido. Nós ouvimos, respeitamos os comunicados, muitos deles de solidariedade, mesmo o comunicado do MPLA também manifestou solidariedade e reconheceu a legitimidade das reclamações e dos seus representantes. Para nós, um bom sinal, mas... Sim, mas depois, o secretário da informação desse partido disse que a greve era um ato antipatriótico. Como é que ficamos?
Aqui, mas essa questão do antipatriotismo, desse patriotismo, nós não queríamos comentar os comunicados, as conferências de imprensa dos partidos políticos, porque o nosso foco estamos a negociar com o Executivo. Nós não dirigimos nenhum caderno reivindicativo a um determinado partido político. Nós dirigimos ao chefe, ao titular titular do Poder Executivo e o Presidente da República. É com ele, através das pessoas da comissão que ele indicou, que estamos a negociar. Portanto, não temos nada a ver com a relação com os partidos políticos. Nós podemos receber solidariedade, muito bom, já é muito bom, mas a nossa relação não é com os partidos políticos. Nós não temos que ouvir um determinado partido político a fazer propostas sobre o salário e para nos levar a ele. Nós temos um foco e temos que seguir isso. Portanto, o que nós, digamos, dentro da nossa consciência, da nossa determinação, é fazer aquilo que é possível para obter aquilo que os trabalhadores precisam, através do Presidente da República e titular do Poder Executivo. Repito, é com ele, através dos seus, e com ele, com os seus auxiliares que ele vem indicar, que estão a negociar conosco e não com qualquer outra organização, seja ela política, seja ele religiosa ou de qualquer natureza. Portanto, as propostas que nós temos... Em termos de conceitos, eu já percebi e foi excelente a sua resposta, mas em termos de conceitos, antipatriótico é aquele que se abuleta do erário público ou antipatriótico é aquele que luta, não é, por um salário digno e por ter comida à mesa? Não, mas nós não queríamos ir muito por esse caminho, porque hoje, a realidade hoje do país, as pessoas, o povo hoje angolano, o trabalhador angolano, a trabalhadora angolana, sabe definir quem é que não é patriota nesse país. Sabe bem definir quem é que não é patriota. Colocar um povo numa miséria como está, colocar o trabalhador num estado de sujeição como está a ser colocado, colocar um trabalhador nas condições socioeconômicas degradantes, desprezar, não dar valor a um trabalhador, que é a principal e a maior fonte da riqueza do país, do produto do país. Deixar hoje um trabalhador receber 32 mil kwanzas com família e ter como alternativa da sobrevivência o contentor de lixo é patriotismo. Este é que é patriotismo. E ir na Assembleia Nacional como membro, deputado na Assembleia Nacional, e dar prioridade, votar uma lei como prioridade para se criar mais províncias, se criar mais municípios, com todas as suas, com sua toda envolvente financeira, que implicam, e esquecer aquele que é o principal elemento do Estado, que é o povo, que é o homem, que é a mulher, é o patriotismo. Dar prioridade de aquisição de meios de rolantes num valor de um meio só, de 200 e tal mil dólares, ou 200 e tal milhões de kwanzas, para uma pessoa só, e não dar 100 mil kwanzas como salário na função de um funcionário público, aí é o patriotismo. Nós deixarmos aquele camarada, aquele nosso irmão que está no cemitério, o coveiro, nas condições que lhe é colocado, sem assistência médica, sem alimentação razoável, já não estamos a falar da alimentação boa,
a alimentação razoável. E a ganhar 32 mil kwanzas. Isso é que é patriotismo. E aquele que está a dizer, não, meu irmão, meu mano, meu primo, vem aqui, vamos conversar. A situação não está nada boa. Você é meu irmão, você é meu compadre, você é meu vizinho, você é meu pai, vem aqui, vamos conversar. Vamos resolver o problema daquele homem que está ali. Vamos resolver o problema daquela mamã, daquele rapaz, daquele senhor, daquele pai, que está na casa mortuária a carregar morto todos os dias. Sem qualquer condição, sem condições. E a ganhar 67 mil kwanzas, a lhe darem 67 mil kwanzas. Você está a lhe tratar de antipatriota. Isto é verdade, isto é sério. Isto é sério. Não é por aí onde nós devemos enveredar. Acho que o caminho não é esse. Nós temos muito que se dizer. Porque nós já sofremos insultos, continuamos a ser insultados, continuamos a ser espizinhados. Haveria necessidade, houve necessidade alguma de alguém chamar aqueles que estão a reclamar um pão, que estão a reclamar a sobrevivência. Chefe dos autóctones, nós não estamos a reclamar mais para o cidadão viver. Nós estamos a reclamar para o cidadão sobreviver. Já não temos condições de alguém para viver nesse país. Estamos a reclamar para sobreviver.